Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um estudo, mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. Hoje eu tô com uma novidade aí. Além de nós estarmos gravando a aula aqui, como eu sempre faço, as aulas são sempre gravadas aí no final de semana, domingo ou segunda-feira. E às 18 horas da segunda-feira, geralmente, eu disponibilizo na plataforma do YouTube, ok? Mas hoje eu estou fazendo, além da gravação, uma transmissão ao vivo. É isso mesmo, tá? Estou transmitindo ao vivo aqui pela Twitch TV. Então, se por um acaso você é um seguidor meu da Twitch TV, é uma outra plataforma que eu utilizo de vez em quando para poder transmitir algumas corridas minhas, né, do automobilismo virtual. E por aqui também agora estarei, se der certo o teste de hoje, estarei transmitindo ao vivo o estudo pela Twitch TV, ok? Lá na Twitch TV, você pode e consegue me encontrar com o mesmo título aqui do YouTube, Gospel Tech 316, ok, pessoal? Então, se você estiver me vendo ao vivo aí, tem uma parte de chat, né, o chat da transmissão, onde de repente você pode mandar alguma mensagem, ok? E é isso aí, vamos lá a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês estejam muito bem, amém? Todos vocês tenham passado uma ótima semana aí, semana cheia da graça, da misericórdia, do amor e do perdão do Senhor. E que essa data de hoje nós possamos nos aprofundar e aprender um pouco mais desse livro maravilhoso, que é o livro de Romanos, ao qual nós estamos aprendendo. Bom, pessoal, hoje eu quero, antes de entrar na lição número 5, a aula 5, que é a aula de hoje, iremos ver aí sobre a depravação total do homem. Eu vou querer rever com vocês aí os versículos, desde o versículo 1 até o versículo 17 de Romanos. Enfim, na verdade, nós vamos ver tudo, né? Todo o capítulo de Romanos, porque hoje a aula 5 encerra Romanos. Então, eu gostaria de orar junto com vocês, para nós já darmos início, né? Essa é a nossa aula de hoje. E se você é novo por aqui, ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Porque nesse canal nosso aqui no YouTube é para realmente estudarmos junto a palavra de Deus. E assim, para qualquer tipo de religião, querido, entendeu? O negócio aqui é estudar a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade, tá? Então, independente da sua religião, a Bíblia é uma só, tá? O que existem são interpretações diferentes, mas a luz do Espírito Santo de Deus, a luz da sabedoria e do entendimento que o Espírito Santo nos concede, a gente procura aqui explicar a verdade como ela é, tá? Mas isso com certeza vai fazer você crescer. Espiritualmente você vai crescer e ter entendimento. E se for da vontade de Deus, Ele com certeza aí vai tocar no seu coração e vai haver mudanças como houve na minha vida. Ok, pessoal? Então vamos orar aí? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã, por mais esse dia de hoje, por mais esta oportunidade que o Senhor está me concedendo a todos aqueles que estão vendo esta lição, Pai, este curso, para podermos estar aprendendo um pouco mais de Ti, um pouco mais da verdade, um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é o único Deus fiel, verdadeiro, vivo, o Deus que cuida de nós, Senhor, o Deus que nos formou, o Deus que nos elegeu, ó Pai, antes da criação do mundo. O Deus que a cada manhã, que a cada dia tem nos dado, Senhor, tem derramado sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, Pai, e o teu amor. Sem, Senhor, a tua justificação, ó Pai amado, nós não somos nada, somos nada.
estaríamos totalmente perdidos, isolados, ó Senhor, de Ti, do Teu Santo Espírito, ó Pai, da salvação, sem a Tua justificação, Senhor, sem o Teu perdão, sem o sacrifício que Jesus fez por nós lá naquela cruz do Calvário, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que entregou o Seu único Filho, unigênito, para aquele que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, ó Deus. Tira as dúvidas do nosso coração, da nossa mente, Senhor, da nossa alma, Pai. E nos ensina, Senhor, e nos fortalece na manhã de hoje. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Então, nós vamos aqui. Eu vou mostrar primeiro o título da nossa aula de hoje. Não, primeiro vamos para a revisão bíblica. Onde nós estamos aí estudando o capítulo 1 do livro de Romanos, ok? E hoje, na lição de hoje, nós vamos finalizar essa lição de Romanos, tá? Esse capítulo de Romanos, perdão. Então, para nós revermos tudo aquilo que nós já estudamos nas aulas anteriores até agora, vamos estar lendo os versículos e comentando alguma coisa rápida, ok? Então, aí do versículo 1, né? Nós temos aí a saudação de Paulo. Então ele escreve aí: Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Escrevo esta carta. Então, Paulo se apresentando e dizendo que ele é, sim, um apóstolo e foi chamado por Jesus para estar ali anunciando o evangelho, as boas novas, principalmente aos gentios, né? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Então Deus prometeu as boas novas, o Evangelho, muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio dos seus profetas. Okay? Então, por meio dos profetas do Antigo Testamento, Deus, através deles, usando a vida deles, já vinha prometendo que ele traria a salvação para os judeus e também agora, através de Paulo, foi revelado a salvação aos gentios. Versículo 3. Elas, as boas novas, se referem a seu filho, Cristo Jesus, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o filho de Deus. Então, Cristo, ele veio ao mundo como homem, nasceu de mulher, nós sabemos bem, Maria, né, a Virgem Maria. Então, a Maria teve Jesus ainda virgem, através da obra de Deus, do Espírito Santo. E aí, Jesus nasceu como homem, ok, pessoal? Então, ele teve toda a fase dele, de bebê, a fase de crescimento, a fase de criança, ok? De adolescência. Ele passou por tudo aquilo que a gente passa, mas ele era especial, porque além de ser homem, ele também era Deus, ok? Então, ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. E por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer, em honra do seu nome. Então, Paulo, mais uma vez aqui, está ressaltando, né, que através da graça de Jesus que ele recebeu e a autoridade de Jesus passada a ele como apóstolo, ele vem aqui agora chamar todos os gentios, ou seja, ensinar as boas novas, ensinar o evangelho, a boa notícia da salvação a todos aqueles que creem. Versículo 6. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Porque ele está escrevendo, direcionando primeiramente essa carta a quem? Ao nome do livro, né? Romanos. Então ele está escrevendo essa carta aos cristãos em Roma, aos gentios que não eram judeus. Versículo 7. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Amém?
Então, aqui do versículo 1 até o versículo 7, Paulo faz uma introdução, né, de quem ele era e qual, na verdade, aqui era o objetivo dele: apresentar as boas novas a todos, principalmente ali, naquele momento, aos romanos. E a partir do versículo 8, ele vai falar sobre as boas novas de Deus, o Evangelho. Então, versículo 8 diz assim: Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito do seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, e sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé. Também quero ser encorajados por sua fé. Então, aqui dos versículos 8 até o versículo 12, Paulo vai comentar com os romanos, né? Vai expressar aqui aos romanos a vontade dele que ele tinha, que era muito grande, de ir visitá-los pessoalmente. Ok? Versículo 13. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos, como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Então, mais uma vez, Paulo aqui deixa bem claro a eles, ele já tentou sim fazer planos para visitar eles outras vezes, mas por algum motivo ou outro, né, que não era ainda o tempo de Deus para ele, não conseguiu visitá-los pessoalmente. Mas enfim, ele queria desfrutar com eles, né, tudo aquilo que Deus já havia ministrado na vida dele, colocado os dons e assim compartilhar também com os romanos. Agora os versículos 16 e 17, eu até marquei aqui em verde, são versículos chaves, ok? Vamos ler eles. Versículo 16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então, esses dois versículos são praticamente um resumo de toda a boa notícia, de todo o Evangelho. Ok? Primeiro, Paulo fala aqui que não se envergonha das boas novas a respeito de Cristo. Por que ele está falando que ele não se envergonha e outras pessoas podem se envergonhar? Se você tem acompanhado as aulas anteriores e os próximos versículos que nós iremos ler aqui, a gente vai ver que Paulo vem e dá aquele primeiro impacto na vida do gentio, né? Ele vem falando aqui sobre uma lista de pecados, uma lista de como nós pecamos contra Deus, como nós deixamos de fazer a vontade de Deus e até mesmo como nós nos revoltamos, esquecemos de Deus em nossas vidas. Ok? Então, são palavras pesadas, né? E muitas vezes nós achamos que nós não praticamos nada delas, que nós não somos pecadores, mas através desses próximos versículos, não tem como
nós temos a certeza absoluta que somos pecadores, ok? O objetivo de Paulo em trazer para nós todos esses pecados que vêm à tona, além de nós termos a certeza do pecado, é para reconhecermos, então, se pecamos, nós estamos separados de Deus, estamos destituídos de Deus, e se estamos nessa situação de inimigos de Deus, nós precisamos do quê? Da justificação. Precisamos ser justificados por Cristo, pela obra de Cristo. Ok, pessoal? Então, a justificação, ela vem para nos salvar, ela vem para nos libertar dos nossos pecados, nos perdoar e também para que nós tenhamos agora o status mudado. Antes, inimigos de Deus, pecadores. Agora, amigos de Deus. Continuamos sendo pecadores? Sim, mas amigos de Deus. Ok? Uma vez que essa amizade com Deus é iniciada pela justificação da obra de Cristo, ela é jamais alterada em nossas vidas. E vai alterar é o quê? O nosso sentimento por errar, o nosso sentimento pelo pecado. Porque antes de sermos justificados, nós pecávamos e tínhamos prazer no pecado. Agora, com a justificação, quando nós nascemos de novo e somos justificados, nossos pecados são perdoados. Agora a gente até peca, mas nós não temos prazer no pecado e a gente se arrepende quando acaba de pecar, ok? Não que nós possamos viver pecando, ao contrário. A cada dia nós temos que ir crescendo espiritualmente. Cada dia nós temos que ir nos transformando. A Bíblia nos fala, Paulo nos fala, que nós devemos alcançar a estatura de Cristo, ou pelo menos tentar alcançar a estatura de Cristo. E Cristo foi o único homem, era Deus, mas foi o único que não pecou, ok? Com certeza, queridos, na nossa carne, vou tomar um gole d'água aqui, só um minutinho. Antes eu cortava, né? Quando eu ia tomar água, eu dava uma cortada aqui, uma pausada no vídeo. Mas agora nós estamos na live aqui, estamos ao vivo, não posso cortar. Mas enfim, Jesus foi o único que não pecou. Então, é lógico que quanto nós vivermos aqui, e nós vivemos nessa carne, né? Porque nós somos tricotomistas, ou seja, nós temos aí a nossa carne, a nossa alma e o nosso espírito. Então, enquanto nós vivemos nessa carne, jamais nós deixaremos de ser pecadores. Nós seremos, sim, pecadores até a transformação dos nossos corpos, né? Até a nossa redenção. Mas, enfim, Paulo fala que não se envergonha devido a esse motivo. Porque quando você vai falar da palavra de Deus, você vai ensinar a boa nova, a boa notícia para alguém, antes de vir a boa notícia, como Paulo vai fazer aqui, ele declara que a pessoa é pecadora e a pessoa necessita então do evangelho. A pessoa necessita da salvação, da justificação, da boa notícia. Entende? Então, às vezes, chegar para uma pessoa e falar: olha, você não é tão boa assim. Você é pior do que você pensa. Você acha que você não é pecadora? Você é pecadora. E devido ao seu pecado, você está destituída do amor de Deus. Você está separada de Deus. Você é inimiga de Deus. Agora, eu tenho uma solução para você. Você pode ser amiga de Deus se você aceitar a obra de Cristo pela fé. Então, se você chegar de repente uma autoridade, né, uma pessoa muito importante, você tem que dizer isso para ela. Então você não pode o quê? Se envergonhar de dizer, de anunciar a boa nova, a palavra de Deus a quem quer que seja. E aí Paulo declarava, né? Ele não se envergonha das boas novas a respeito de Cristo. E outra coisa que ele fala aqui nos versículos chaves, a boa nova, o evangelho, é o poder de Deus em ação para salvar quem? Todos que creem. Todos os que creem. Então a palavra de Deus é poderosa
ela é o próprio poder em ação. Então, ela pode sim justificar e transformar a vida de qualquer pessoa. Pensa naquela pessoa mais pecadora que você conhece, entendeu? Mais injusta que você conhece, mais atribulada. A palavra de Deus tem poder para transformar essa vida também, tá? É isso que Paulo está anunciando aqui e isso que é a verdade. Então, Paulo complementa aqui que as boas novas, a justificação, a salvação vem através da fé, não por nossas obras, não por algum merecimento que eu tenha. Ah, Jesus me alcançou, eu sou justificado, sou salvo porque eu sou um cara bom, sou um cara acima da média, eu sou um cara que não faço nada de errado para o meu próximo, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu procuro não agredir ninguém, então eu mereço a salvação. Não, queridos, não é isso que a Bíblia nos fala. A Bíblia fala que nós somos alcançados e somos justificados pela fé, ou seja, só por nós crermos na palavra de Deus, nas boas novas, nós somos salvos e justificados. As boas obras são resultado da nossa fé. Então, o que? As duas coisas sempre, é lógico, têm que andar junto. Uma vez que você é salvo, uma vez que você é justificado, uma vez que você crê no Evangelho, na boa notícia, você com certeza tem que começar a praticar as boas novas. É um fruto, é o fruto da sua salvação, as boas novas, as suas boas obras, desculpa. Ok? Se você diz e crê que é justificado, que é salvo, mas não pratica nada de bom na sua vida, algo está errado. Talvez você ache que você foi justificado e nasceu de novo, mas ainda não nasceu de novo. Ok, pessoal? Então, esses versículos 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos são versículos chaves. E aqui, então, a partir do versículo 18, como eu falei, né, Paulo começa a expor os pecados contra Deus. E diz assim, 18: Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, e por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Então aqui ele vem falar sobre pessoas que tendem a esconder a natureza de Deus em suas vidas, né? Ou até sobre povos mais remotos que vivem remotamente, que vivem em aldeias, que vivem em lugares que ainda não foram alcançados, né, por homem. Apesar que no dia de hoje tá tudo tão, a comunicação tá tão mais fácil, né, através da internet aí, e eu desconfio que se ainda há algum povo e ainda há pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Mas, mesmo assim, se houver essas pessoas, elas não podem jamais ter desculpa alguma que não conhecem a Deus. Por quê? Porque Deus se faz conhecido através de tudo o que ele criou. Amém? Então, através de tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, ele se faz conhecido, né? São os seus atributos invisíveis. Seu eterno poder e sua natureza divina está ao nosso redor. Então, essas pessoas, mesmo que não foram ainda alcançadas pela palavra, pela boa nova de Deus, elas têm sim um sentimento, uma consciência que há um ser eterno e poderoso por trás de toda a criação. Ok? Então, versículo 21, né? Sim, eles conheciam algo sobre Deus,
mas não o adoraram e nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa, ok? Então, deixar a Deus de lado, né? Não adorar a Deus, não lhe agradecer, não querer comunhão com Deus, acaba tornando o nosso coração obscurecido e confuso. Então, versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Ou seja, Paulo está falando aqui sobre adoração a ídolos, né? Adoração a estátuas, adoração a coisas feitas pela mão do homem e não adorar a Deus. Ou seja, você começa a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Versículo 24. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Então, queridos, a pior coisa pode acontecer na minha e na sua vida não é a peste, não é a doença, não são a fome. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é Deus nos entregar aos desejos do nosso coração. É Deus falar, vai. Se você realmente não quer comunhão comigo, se realmente você não quer me conhecer, vai e faça o que você quiser. Peque a maneira que você quiser. É entregar as nossas vidas aos desejos do nosso coração que são pecaminosos, ok? Essa é a pior coisa que pode acontecer com nós. Com nós. Então, versículo 25 diz assim: trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Então, aqui nós podemos ver claramente o que Deus fala sobre a relação sexual de pessoas do mesmo sexo, ok? Está bem claro aqui, não tem desculpa alguma do que a humanidade está querendo impor nos dias de hoje, ok? Não tem desculpa alguma. E a gente não pode, de forma nenhuma, nós todos que cremos na palavra de Deus, que fomos justificados pela fé, né, concordar com isso. É lógico, como eu já falei em outras aulas, nós jamais iremos rejeitar ou não amar uma pessoa que comete tal ato. Por quê? Porque da mesma forma que ela peca desse jeito, nós também somos pecadores de outra maneira. Então todos estamos no mesmo patamar, ok, pessoal? Todos somos pecadores. Então devemos amar a todas as pessoas, independente do que elas são ou que elas fazem. Porém, nós não podemos aceitar como um novo normal, ok? Então hoje nós começaremos aí, nós vimos aí essa sorte de pecados, né? Que tem em abandonar Deus, a desligar-se de Deus, a depravar-se e tudo mais. E hoje nós vamos ver aí mais uma lista, né? Que Paulo nos deixa a partir do versículo 28, né? Onde ele vai falar assim: olha, você que leu até aqui, né? E você não se encaixa em nenhum desses pecados cabulosos, vamos dizer assim, pecados mais grosseiros, então vou deixar uma lista aqui para você ver se pelo menos você se encaixa em um desses e você tenha certeza que você é pecador, ok?
Então, quis fazer, queridos, quis fazer esse resumo, né? E hoje nós estamos finalizando o capítulo 1 de Romanos. Eu acho muito bom a gente dar uma relembrada em tudo que nós vimos para finalizarmos ele hoje. Então, a lição de hoje é a lição número 5, a aula número 5, né? Depravação total. Então, vamos lá. Então, nós estamos vendo aí, né, a parte 4 do capítulo 1, que Paulo apresenta o problema, que é o pecado, né? E o pecado, ele começa a falar desde o versículo 18 e vai até o 32. Então, Paulo nos diz que a ira de Deus se manifesta sobre nós, por quê? Porque o homem detém a verdade pela injustiça, o homem despreza os atributos de Deus, o homem desliga-se de Deus, o homem deifica a criatura, né? Como nós vimos aí, ele começa a adorar coisas criadas pela própria mão dele, ao invés de adorar a Deus. O homem também deleita-se na imoralidade, em seus próprios prazeres, né? Nós vimos aí o exemplo que Paulo dá entre o sexo, entre pessoas do mesmo gênero, ok? E agora nós vamos ver aí a última parte, né? O último D do capítulo 1, da natureza corrompida do homem, que é a depravação total. Então, Romanos 1, nos versículos 28 ao 32, Paulo escreve assim: Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. E sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Ok? Então aqui nós temos uma lista, né, de, de perversidade, coisas que o coração do homem vai se afundando a cada dia e fazendo com o afastamento de Deus. E talvez, é lógico, que a gente não se encaixe em todas elas, mas com certeza nos encaixamos em algumas, né? E por isso Paulo fala que nós somos totalmente depravados, ok? Queria destacar com você agora, né, e na próxima tela, ah, essa lista que Paulo nos deixou. Então, nós temos notado que Paulo nos fez ver a corrupção do nosso coração, como o nosso coração é corrompido. Porém, nós podemos pensar: mas eu nunca estive envolvido em nenhum desses pecados grosseiros, né? Como nós vimos lá nos primeiros versículos do 18 até o 27, como homossexualismo, adultério, assassinato, roubo, etc. Agora nós vamos ver como Paulo, guiado pelo Espírito Santo, consegue nos mostrar que, embora não tenhamos nos engajado em praticar esses pecados tão grosseiros, como o que nós mencionamos, há uma série de outros pecados, né? Eu estou certo que iremos nos enquadrar em pelo menos um deles, ok? Então, Richard Peace, em Romanos, um comentário de Romanos, define de maneira prática cada pecado listado por Paulo, né? Então vamos ver cada um deles, ok?
Perversidade é um ato que, demonstrando excesso de crueldade, é praticado com o propósito de ocasionar um prejuízo ou sofrimento, né? Dano maior à vítima. Então, você ser perverso com alguém é uma exceção de crueldade, é você ocasionar um prejuízo ou um sofrimento ao outro. Segundo, pecado. O que é pecado? Transgressão da lei de Deus, né? Ou dos ensinamentos de Jesus. É você errar o alvo, você desobedecer a Deus. Ganância, ambição, cobiça ou um desejo muito intenso, né? Imoderado por bens e riquezas. É uma busca incessante pelo lucro, é uma agiotagem, usura, é a vontade intensa e permanente de possuir ou de ganhar mais do que os demais. Então, isso é ganância. Ódio, sentimento de profunda inimizade. Antipatia, repugnância. Paixão que conduz ao mal, que se faz ou se deseja a outros. Ira contida, rancor violento e duradouro. Sentimento de repulsão, né? Isso é o ódio no coração, um ódio por outra pessoa, antipatia, né, por outra pessoa, desejar o mal, o ódio. Inveja é um desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de outra pessoa, né? Quando você vê outra pessoa progredindo ou feliz, você fica com inveja, você fica com desprazer disso. É um sentimento de cobiça da felicidade, da superioridade de outra pessoa. É uma sensação ou vontade indomável de possuir o que outra pessoa tem, ok? Então isso é a inveja. Homicídio é um ato, né? Seja voluntário ou involuntário, caracterizado pela destruição da vida de uma outra pessoa. É uma ação de assassinar outro ser humano, matar outra pessoa, homicida. Discórdia, em que não há acordo. Brigas, facções. É uma discórdia, não tem acordo com nada. Vive brigando, causando divisões. Engano, ato ou efeito de enganar. Malícia, aptidão ou inclinação para ludibriar alguém, né? Enganar alguém. Que possui astúcia ou se comporta de modo ardil. Pessoas cheias das manhas, ok? Maliciosos. Pessoas que conseguem enganar outros. Fofoca. Aquilo que se comenta com o intuito de causar intrigas. Conversa sem fundamento. Especulação. É uma ação ou efeito de fofocar, de bisbilhotar, de divulgar os segredos de outras pessoas. Isso é fofoca, né? Causa rachaduras, causa facções, é terrível. Calúnias, afirmação desprovida de verdade, que ofende a honra, a reputação de alguém. É uma difamação, é uma injúria, né? É uma mentira que ofende a outras pessoas, é uma calúnia, então. Insolência é um excesso de orgulho, um excesso de arrogância, né? Soberba. É um negócio que há desprezo, né? Que demonstra descaso. Uma pessoa insolente, orgulhosa demais, faz descaso com outras. E o orgulho, né? É um excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades ou ações, né? Então isso é ser orgulhoso, é ter uma admiração muito grande por você mesmo. Arrogância é uma prepotência, é uma atitude de quem se sente superior aos demais e até chega a desprezar as outras pessoas, né?
pessoa muito prepotente, a pessoa arrogante. Desobediência aos pais é uma ação ou efeito de não obedecer aos pais. Quebram suas promessas, né? É os que não honram o que foi acordado, né? Você fez um acordo, você não está honrando esse acordo, você está quebrando suas promessas. E tem misericórdia, né? É uma atitude odiosa e agressiva direcionada a pessoas que possuem opiniões diferentes ou comportamentos que se diferem do considerado aceitável pela maioria, né? Então, pessoa que não tem misericórdia da outra, né? É uma pessoa que está em atrito porque não possui as mesmas opiniões e não entende que aquela pessoa pode ter aquele comportamento diferente da dela. A pessoa tem que ter o mesmo comportamento dela, senão ela é agressiva com aquela pessoa por causa disso. Não tem misericórdia. Então, queridos, esses foram aí, né, os pecados ou a lista que Paulo define ali dos versículos 28 ao 32, né? Onde Paulo fala, olha, você pode até não cometer aqueles pecados mais grosseiros lá, de adultério, de homossexualismo, matar as pessoas, mas com certeza você vai estar em um desses aqui que eu descrevi, ok? Bom, faz um gole d'água para a gente finalizar. Então, tudo começou com o homem detendo, sufocando a verdade e desligando-se de Deus, né? Como consequência, o homem caiu numa depravação total, como acabamos de ver. Então, dentre os pecados aqui mencionados, quais você tem mais dificuldade de deixar? Qual você tem mais dificuldade de não cometer mais? Você sabia que a Bíblia não possui essas listas apenas para encher páginas? Mas essas listas de pecados é para nós reconhecermos que somos pecadores e nos moldar, para cortar as nossas arestas, para limpar as nossas vidas de tudo aquilo que não agrada a Deus e também não faz bem para nós. Lá no íntimo, com toda a sinceridade diante de Deus, não diante de mim, diante de Deus, querido. Ore, peça a Ele para lhe apontar as áreas que nós mencionamos aqui nesses textos, as áreas que você tem mais dificuldade de abandonar, de deixar para trás. E ore também por entendimento e sabedoria, para que Deus possa te capacitar a melhorar, ok? Agora, se você tem tentado, já tem orado há bom tempo, tem tentado diante de Deus eliminar esse pecado, né? Tem alguns pecados que nós damos o nome de pecado de estimação, aquele pecado que vira e mexe e você volta a pecar. É um pecado que você não consegue largar, ele é de estimação sua, né? E bom, então nesse caso, a Bíblia nos orienta também a expor esse pecado nosso, né, a outra pessoa. Agora, muito importante, queridos, não é para qualquer pessoa que você vai expor o seu pecado. É para uma pessoa que você realmente conhece, é uma pessoa que você realmente tem confiança, é uma pessoa que realmente você sabe, que tem mais experiência com você na palavra de Deus, e é realmente um homem ou uma mulher de Deus provada, ok? Então, somente assim, se você realmente tiver essa certeza, aí você vai se confessar para essa pessoa. Por quê? Para essa pessoa te ajudar, né, a lhe dizer, olha, você está melhorando, incentivar, né? Ou, olha, você lembra que você precisa melhorar aqui. Então, uma pessoa que vai estar junto com você ali te cobrando, uma pessoa que vai estar te fortalecendo com palavras, com ensinos, com orações junto com você, para você se livrar desse pecado de estimação. Mas, queridos, volto a falar, tome muito cuidado com quem você vai se expor, porque às vezes esse seu pecado que você vai expor a essa
a pessoa não se aguenta, não é uma pessoa realmente de Deus, uma pessoa que tem um desses pecados da lista de Paulo, que é a fofoca, que nós vimos lá que existe a fofoca, e vai contar o seu pecado a outros e aquilo vai virar um inferno na sua vida, ok? Então tente primeiramente, orando a Deus, buscando de Deus, se livrar desse pecado. Se você não consegue, diante de Deus somente, então você procure uma pessoa, mas tenha certeza que é um homem e uma mulher de Deus, uma pessoa de confiança para te ajudar, ok? Então, às vezes sozinho nós não conseguimos vencer um pecado de estimação, mas com a graça e a misericórdia de Deus e a ajuda realmente de um amigo, de um irmão ou irmã, você conseguirá. Outra dica que eu vou dar para vocês aqui, e por favor façam isso, queridos. Homem, se confesse com outro homem, tá? Com um amigo, com um irmão, homem. Não se confesse com mulher. É a mesma coisa eu digo das mulheres. Se precisarem ajuda, não se confessem com um homem, ok? Isso vai trazer um problema muito sério para vocês, ok? Então, homem, busque ajuda com homem e mulher, busque ajuda com mulher. Porque às vezes na fragilidade, um sabendo do pecado do outro, aquilo vai criar uma situação que pode vir a piorar ainda mais o pecado de vocês, ok? Então nós não devemos dar chance para o inimigo das nossas almas jamais. Bom, finalizando, creio que ficou bem claro, né? Esse capítulo 1 de Romanos prova de maneira insofismável, né? Que o gentio peca. Não tem jeito, nós, gentios, pecamos, somos pecadores. Se não for em algo tão grosseiro, em algo menos, mas somos pecadores. Estamos sim incluídos em uma das coisas, pelo menos em uma das coisas daquela lista de Paulo. Então, nós somos pecadores, não tem jeito, né? Então, essa é a má notícia. É a má notícia que Paulo traz para nós entendermos quem nós somos e para nós entendermos que nós necessitamos de algo que venha o quê? Que venha nos justificar, né? Então, até aqui Paulo nos trouxe uma má notícia, mas não fiquemos desesperados. Porque Paulo, a partir do capítulo 3 de Romanos, versículo 21, ele vai sim começar a trazer o remédio para tudo isso, né? Vai começar a trazer a boa notícia. Então vai dizer assim no 3:21. Agora, porém, ou seja, mas, apesar de tudo isso que eu falei para vocês que vocês são, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, ou seja, antigamente, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Okay? A partir do versículo 3, Paulo vem apresentar a justiça de Deus sobre nossas vidas, a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre nós. Tá? Então, aqui, capítulo 1, vimos tudo isso. Capítulo 2, Paulo vai direcionar aos judeus, vamos aprender também, ok? E assim espero que nós tenhamos fechado, né, esse capítulo 1 de Romanos, entendendo não ele em um total, né, porque Romanos é algo muito abrangente, mas que pelo menos tenhamos entendido o principal ali de Romanos, ok? O principal é, somos todos pecadores, desprovidos, né, de Deus e precisamos da sua misericórdia e sua justificação sobre nossas vidas. Queridos, vamos orar para estar encerrando essa aula, encerrando essa live também. Espero que tenha dado tudo certo lá no Twitch, né? Mais uma vez, se você chegou agora, não pegou o início da aula, além de eu gravar as aulas agora e disponibilizar na plataforma do YouTube, as aulas ficam gravadas lá, eu estou também transmitindo ao vivo, fazendo a live dessas aulas na outra plataforma, que é o Twitch TV. Meu canal na Twitch TV também é o Gospel Tech 316. Vamos lá, queridos. Senhor Deus poderoso, muito obrigado, Pai, por mais essa aula de hoje, por mais esses ensinos, por mais esse estudo, as tuas palavras que realmente entraram em nossa alma, em nosso coração, que elas possam realmente ficar gravadas e que a cada dia nós possamos reconhecer, Senhor,
que somos pecadores e que necessitamos a cada dia, Pai, da sua justificação, da tua redenção, da tua misericórdia, da tua graça, teu perdão e teu amor sobre nós, ó Deus. Pai amado, Deus poderoso, que nós possamos também passar essa boa notícia, Senhor, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor venha nos continuar abençoando, ó Pai, em nossos afazeres, na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, nosso emprego, para aqueles que estudam, estão no colégio, faculdade, também abençoa o ambiente e que, enfim, nós possamos ser protagonistas, Senhor, do Teu Evangelho. Nós possamos realmente anunciar o Teu Evangelho, que é o poder a todas as pessoas. Não que nós não tenhamos vergonha, Pai, mas que nós possamos anunciar o Evangelho a todas as pessoas, porque é o poder, e esse poder pode salvar e transformar qualquer vida, Senhor. Continua nos protegendo e nos guardando, Pai, nos abençoando. O que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? A aula foi um pouco mais extensa, né, do que as outras, um pouco mais longa, e nós fizemos todo esse resumo do capítulo 1 de Romanos, mas acho que valeu a pena, ok? Bom, você que está me vendo pelo YouTube, deixe seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas e se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Um grande abraço para todos vocês, um grande beijo e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.